Olá! Você tem mais de 60 anos de idade? Então saiba que você tem o benefício da gratuidade no transporte público coletivo. Isso vale também se você for viajar de ônibus. Agora, que lei é essa e quais os critérios que ela traz para que o idoso possa ter esse direito? E as empresas? Será que elas têm feito o dever de casa direitinho? O Conexão Cidadania está no ar. O Conexão Cidadania desta semana começa com uma pergunta. A população, os próprios profissionais que estão aqui na condução dos veículos, o próprio idoso sabe dessa lei, conhece? Então, se você não sabe, preste atenção. Todas as regras da gratuidade estão numa lei que ficou conhecida, sabe como? Como o Estatuto do Idoso. Essa legislação foi criada em 1997. A gratuidade ficou instituída no Estatuto do Idoso, lei que completou 10 anos. Os artigos 39 e 40 são inteiramente dedicados ao tema transporte. No 39 está claro, quem tem mais de 65 anos pode andar de graça no transporte coletivo público, urbano e semiurbano. Nesses ônibus que circulam nas cidades, 10% dos assentos são para os idosos. Isso deve estar devidamente identificado com placas. O Estatuto fala em 65 anos, mas permite que estados e municípios, por meio de leis locais, estipulem que a gratuidade seja concedida a partir dos 60 anos. O artigo 40 da legislação trata do transporte coletivo interestadual, que deve reservar 2 vagas gratuitas ou desconto de no mínimo 50%. O passageiro deve comprovar renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ter a idade não é suficiente, tem que provar. E aí o idoso precisa ter um documento nas mãos para mostrar ao motorista do ônibus que pode fazer a viagem sem pagar nada. É lei, qualquer idoso tem direito de andar de graça no transporte público no país. Por isso, a dona Raimunda, que está aqui do meu lado, completou 70 anos e já garantiu, já está nas mãos aí a carteirinha que é o passe livre. Eu entreguei o documento necessário que me pediram e a carteirinha saiu na hora. Mas não foi tão fácil assim para a dona Raimunda conseguir o passe livre. Esse cartão demorou para chegar nas tuas mãos, né? Demorou, está com mais de ano que eu venho tentando conseguir, até que eu consegui. E qual a justificativa que eles dão para a senhora para tanta demora? Não, aqui não faz, você vai não sei aonde, vai não sei... E a gente caminha, cada um manda ir para um lugar diferente. A gente anda, caminha muito para conseguir. É como todos os idosos estão tentando conseguir, mas não estão conseguindo. Mas eu consegui, com muita luta, com muita dificuldade, mas eu consegui. No Distrito Federal, para solicitar o cartão de passe livre, também chamado de cartão do idoso, basta apresentar os documentos pessoais, uma foto 3x4 e um comprovante de residência. O benefício só pode ser solicitado em um posto do Departamento de Trânsito. De segunda a sexta, no horário de 8 às 17, aos sábados de 8 às 12, e ele tira na hora esse cartão. O cartão dá ao idoso a cidadania. Ele não tem que pedir nada a ninguém, ele não tem que mostrar documento nenhum, ele simplesmente passa. Ele não tem que mostrar para ninguém que ele é idoso. Ele tem um cartão que lhe permite acesso livre a todo o sistema. Tudo isso está no papel, mas e na prática? Será que esse direito é cumprido? Tem motorista que para a gente, tem outros que não para, porque a gente é idoso. A gente mostra a identidade, não, você tem de procurar o cartão, de fazer cartão do idoso, porque só a identidade não. Eu digo, mas aqui tem a idade que eu sou idosa, né? E mesmo assim? Mesmo assim, ele ainda pede cartão. Nós chegamos aqui numa parada de ônibus no bairro Asa Sul de Brasília com a dona Raimunda. Vamos tentar entrar no ônibus e o nosso convidado é o secretário do Idoso aqui do Distrito Federal, Ricardo Quirino. Muito obrigado por atender o nosso convite. O senhor topa mostrar a realidade aí que passa todo dia a dona Raimunda? Com certeza, importantíssimo mostrar isso para a população. Vamos lá. Nós já estamos aqui no ônibus com a dona Raimunda e o secretário. Dona Raimunda, agora com a carteirinha fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil, porque não tem da carteirinha, muitos motoristas não querem parar para a gente, né? Mas eu tô com a carteirinha,
eles pararam para mim, né? Por que essa dificuldade toda? Olha, isso depende muito da questão do próprio profissional que está na condução do veículo. Por quê? Alguns profissionais não param. Isso acontece muito. Questão de uma educação e respeito para com essa pessoa idosa. O secretário ressalta que é dever do próprio idoso denunciar quando o estatuto for desrespeitado. Não é um benefício, não é uma benesse que a empresa está dando, é lei. E lei deve ser cumprida. E é por isso que o idoso, quando passa por uma situação assim, ele deve denunciar. O que nós pedimos é que ele anote o número do ônibus, o horário e a empresa. Que ao fazer a denúncia nós vamos entrar em contato com aquela empresa e mostrar que precisa trabalhar mais nessa questão da valorização do idoso. O idoso tem essa característica própria de não, deixa para lá, eu não vou reclamar não. Não, ele tem que entender que o fato de ele ter chegado a 60 anos não faz um cidadão merecedor de menos direitos do que o jovem ou o adulto. Ele precisa falar. Quem contraria a lei pode ser punido. A empresa é notificada, ela tem que tomar uma postura, porque da próxima vez aí a gente vai para a questão da própria multa. O número de idosos dobrou nos últimos 20 anos no Brasil. De acordo com o IBGE, representam 23 milhões e meio da população. A companhia do idoso dentro do ônibus é agradável. A pessoa que chega, entra no ônibus, fica quietinha, dificilmente cria dificuldade ou confusão. Então ter o idoso dentro do ônibus é sinal de uma ótima viagem. Eu queria que ele respeitasse os idosos, porque eles também vão ficar idosos, né? A gratuidade no metrô. As regras são as mesmas ou mudam? Os ônibus interestaduais, os idosos podem viajar de graça ou pagar menos pelo serviço. Mas será que as empresas estão cumprindo o dever de casa? Tudo isso daqui a pouco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E no caso do metrô, o idoso pode também andar de graça e quais são as regras da gratuidade? Eles chegam o tempo todo, sozinhos ou acompanhados, e em meio à correria das pessoas, se destacam pela tranquilidade que adquiriram com o tempo e a experiência. Nesta estação do metrô em Brasília, os idosos são presença constante e eles adoram. Creio que o metrô é uma boa opção porque ele é um meio de transporte mais veloz, mais eficiente. Sempre juntos, seu Sebastião e a mulher andam de metrô quase todos os dias. Eu acho importante porque a gente, quando chega a essa idade, que é aposentado pelo INSS, eles tiram todo o nosso direito que nós temos. E não dá mais aumento para a gente, isso aí é uma ajuda que a gente tem. Dá uma melhora assim, na vida da gente, uma qualidade de vida melhor para a gente, que a gente pode andar e não paga. Ele diz que com o benefício, o idoso não deixa de ir a lugar algum por causa de dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa não tem uma pratinha dentro de casa, né? Precisa ir no médico, né? E o ônibus não vai levar a gente de graça, se não for por essa lei, né, do Estatuto do Idoso também, né, criar esse benefício aí para as pessoas já acima de 60 anos, não é isso? Hoje, o Distrito Federal e 8 estados têm metrô em funcionamento. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauí, Bahia e Ceará. Mas nem todos permitem que o idoso use sem pagar.
Ainda não há uma lei federal que garanta a gratuidade no metrô para os idosos, mas alguns estados que contam com esse tipo de transporte não cobram passagem. Nesses casos, uma lei local é criada para estabelecer as regras. No Distrito Federal, por exemplo, a gratuidade é dada para pessoas com mais de 65 anos. Para ter acesso ao benefício, o idoso só precisa apresentar a carteira de identidade com um carimbo. Ao mostrar o documento, a entrada é liberada pelo funcionário. O cartão é outra forma de garantir a gratuidade. Aquele que a dona Raimunda mostrou que usa para pegar o ônibus. Mas ele não é obrigatório. A maioria usa mesmo a identidade. Seu Armando não larga o documento pra nada. Com ele, anda de ônibus e metrô por todo o DF. Ele só lamenta que em outras cidades não encontra a mesma facilidade. Mas em outro lugar, como Goiânia, elas não servem, né? Tem que ter a outra carteirinha para passar lá. Dona Maria completou 65 anos recentemente e diz que uma das primeiras atitudes foi providenciar a identidade carimbada. Eu fiz aniversário em maio e imediatamente fiz a carteira de identidade para facilitar também a identificação do pessoal do metrô, no ônibus, tudo, né? E quando o trem chega, lá se vai Dona Maria com o marido. Os dois aproveitando o conforto do metrô e levando o sorriso e a satisfação como bagagem. Já pensou em viajar de ônibus e não pagar pelo serviço? Ou ainda, ter um desconto de 50% no valor da passagem? Tudo isso está previsto no Estatuto do Idoso. Gostei, estou gostando. Tem que aproveitar. É meu direito, né? Se é meu direito, eu vou agora usufruir desse direito. Você acha que essa é uma boa ideia? Claro, com certeza. Mas, apesar da lei, muitos idosos não conseguem usufruir deste direito, seja por falta de informação ou por dificuldades que surgem na hora da compra. Seu Carlos tem 76 anos e, pela lei, teria direito a ocupar um dos assentos gratuitos nos ônibus que fazem viagens interestaduais. Ele mora no Espírito Santo, mas tem parentes no Distrito Federal, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Por isso, está sempre viajando. Mas ele estava falando pra gente que é muito difícil ele conseguir a viagem gratuita, né, seu Carlos? Sim, é quase que impossível. O senhor está com o seu bilhete aqui na mão, ó, eu vou pedir para mostrar. Tá aqui o valor certinho que o seu Carlos pagou pela viagem, ó. R$ 135,18. Isso. Depois até Belo Horizonte, que depois de Belo Horizonte para Vitória, eu ainda tenho ainda essa outro valor aqui, ó. Ou seja, todos os trechos que o senhor está pegando, o senhor está tendo que passar, o senhor está pagando? Sim, integral. Quando o senhor chega no guichê para comprar o bilhete, para comprar a passagem e cobra, né, o seu direito, que é do assento gratuito, o que a empresa diz? Que diz que não tem a passagem. Ou seja, eles dizem que todos os assentos foram ocupados até as viagens com cerca de 25 dias para frente. Exatamente. Aí que eu posso conseguir, se eu chegar a tempo, para conseguir uma passagem de graça. Como é que o senhor se sente com tanta dificuldade na hora de conseguir a garantia de um direito que é teu? Impotente, né? Pela legislação, no sistema de transporte coletivo interestadual, as empresas devem reservar 2 vagas gratuitas por viagem para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Caso as vagas já estejam ocupadas, a empresa deve conceder um desconto de pelo menos 50% no valor da passagem. Fomos à rodoviária interestadual de Brasília para ver se na prática isso acontece. Encontramos seu Vando, que iria viajar ao Rio de Janeiro para visitar o pai. Nunca conseguiu viajar de graça, né, seu Vando? Uma vez só. Só uma vez? Só. É muito difícil? É difícil. O que as empresas falam? Marcar antecipado. 2 meses, 3 meses. Nunca sei com 30 dias, muito difícil. Muito difícil arranjar uma com 30 dias. Muito difícil. E o senhor quer passagem para quando? Eu quero para hoje, para agora. Estou com isso tudo aí para viajar hoje. No guichê é preciso comprovar a idade e a renda. Eu acho que tinha que ser mais fácil esse acesso a essas poltronas gratuitas. Principalmente para os idosos. E o repórter Márcio Adalto conversou com o representante da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Olá, o Conexão Cidadania recebe agora Leise Ataíde Silveira, especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai conversar com a gente sobre gratuidade do idoso no transporte interestadual coletivo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.
Vamos começar então com a dúvida: 60 ou 65 anos? A gente tem o Estatuto do Idoso que dá uma brecha aí para a legislação local. Como que a NTT avalia isso? A Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, no seu artigo 39, fala que aos maiores de 65 anos de idade no transporte urbano e semiurbano de passageiros, ou seja, é uma obrigatoriedade a partir dos 65 anos de idade. No entanto, nesse mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, ele flexibiliza na faixa etária entre 60 e 65 anos para que cada legislador local estabeleça dentro dessa faixa etária. Hoje são quantas empresas interestaduais no Brasil? Está em torno de 250 empresas do transporte interestadual e internacional de passageiros. A gente sabe que são 2 vagas, né, por cada viagem e por cada trecho. Para a NTT, esse número é satisfatório? É claro que para o idoso, 2 vagas são insuficientes. Só que, numa gratuidade, alguém vai ter que pagar por isso dentro de um sistema de transporte. Ou o passageiro pagante, ou tem que ter alguma fonte de custeio. No caso da NTT, essa gratuidade está sendo custeada pela a taxa de ocupação do veículo, que é considerada na tarifa. Então, essa taxa de ocupação hoje está em 61%. E a gratuidade do idoso, do passe livre, entra dentro dessa taxa de ocupação. E como que eu sei? É como que o idoso sabe que realmente essas 2 vagas já foram, de fato, preenchidas? Ele pode pedir uma comprovação para a empresa que vai apresentar, né, o sistema dela, né, o mapa do sistema dela. Agora, se isso for negado ao idoso que está pleiteando essa vaga, o idoso ele pode procurar a equipe de fiscalização da NTT nos terminais rodoviários. Esgotado o número de vagas, ainda existe a possibilidade de um desconto numa eventual compra da passagem, né? Exatamente, existe esse desconto, mas o prazo ele deve ser observado. Que prazo que é esse? Para viagens até 500 quilômetros, o idoso deve comparecer com no máximo 6 horas do início da viagem. Se essa viagem estiver acima de 500 quilômetros, o idoso deve comparecer com antecedência de 12 horas do início da viagem. Vou dar um exemplo. Se a viagem estiver marcada para as 20 horas, o idoso deve comparecer a partir das 8 horas da manhã para pleitear esse desconto, considerando que deve haver as vagas disponíveis para concessão desse desconto. Essa questão do prazo é uma reclamação constante desses idosos? Os idosos costumam reclamar que esse prazo é exíguo, né, para fazer uma viagem de longa distância, né? Mas o que ocorre? Antes do decreto de 2006, existiu um decreto de 2004, né, que regulamentava o Estatuto do Idoso, que permitia, com 1 semana de antecedência, o idoso viajar. Provavelmente essa experiência, né, não foi válida, né, não foi uma boa experiência, deve ter refletido no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e esse decreto foi alterado em 2006, restringindo a esse prazo. Nas viagens interestaduais, existe a questão da regra do ganho salarial, né, da renda do próprio idoso. Só que existe também a questão da viagem ser longa ou curta, ou de longa duração, ou de curta duração. Como que é isso? Para o semi-urbano, né, características urbanas, não existe comprovação de renda. Tá? É para maiores de 65 anos de idade que deve comprovar a sua idade por meio de um documento pessoal que tenha foto e fé pública. Então, por exemplo, ele pode apresentar a sua carteira de identidade, uma CNH, a sua carteira de trabalho. Não há comprovação de renda no caso do semiurbano. No caso do longa distância, que é utilizado com o veículo, né, rodoviário convencional, ele deve comprovar, além da sua idade, ele deve comprovar a sua renda. Como que ele pode comprovar a sua renda? Por meio da sua carteira de trabalho com as anotações atualizadas, ele pode apresentar o seu contra-cheque, ele pode apresentar o carnê de contribuição para o INSS, se ele é um contribuinte autônomo, ele pode apresentar o extrato de
de pagamento do benefício do INSS, quando se trata de um aposentado. E quando for um idoso, né, acima de 60 anos, que não tenha como comprovar a sua renda, existe a possibilidade dele procurar as secretarias municipais ou estaduais de assistência social. Normalmente é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que emite essa carteira do idoso para que ele possa comprovar a sua falta de renda, né, na empresa transportadora. Então, para a gente repetir, a renda mínima, máxima é de 2 salários mínimos. Igual e inferior a 2 salários mínimos. Mas, Leise, nem R$10 a mais? Não, a lei é muito clara. É no máximo 2 salários mínimos. É importante destacar que no longa distância é utilizado apenas o veículo convencional. Quando o veículo, né, tem uma categoria superior de conforto, como um ônibus executivo, um semileito ou leito, o idoso não tem direito a essa gratuidade nesses serviços seletivos. Agora, o idoso, ele sentiu-se ofendido, como que ele faz para denunciar um eventual abuso da lei? Ele tem 2 possibilidades. Se ele estiver no terminal rodoviário, ele deve procurar a equipe de fiscalização da ANTT para tentar resolver o problema dele naquele momento. Se não for possível a equipe de fiscalização estar presente, ele pode acessar a ouvidoria da ANTT pelo número 166, que nós vamos tomar as providências junto à empresa para que aquilo não se passe novamente. Tá certo, eu conversei com Leite Ataide Silveira, ela é especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes. Muito obrigado, Leise, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E daqui a pouco, os casos de gratuidade que chegam à justiça. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando o direito não é cumprido, o passageiro tenta conversar com a empresa, mas se não existe um consenso, ele recorre ao judiciário. Vamos dar um giro. Você vai ver agora 2 decisões que chegaram à justiça. Um aposentado do Rio de Janeiro vai receber R$3.000 por ter sido impedido de viajar gratuitamente num ônibus interestadual. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça no intuito de anular a obrigação de indenizar o passageiro. Mas a ministra Nancy Andrighi, da 3ª turma do STJ, negou o pedido da transportadora. E, com isso, manteve a decisão do TJ do Rio de Janeiro, que considerou que a atitude da empresa causou danos morais. Morador de Nova Iguaçu e com 65 anos, o aposentado tem o direito, na qualidade de idoso, de usufruir o passe livre por força de lei estadual, a qual prevê a gratuidade no transporte de pessoas com idade igual ou superior à dele. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região obrigou uma empresa de transporte coletivo de Curitiba a pagar indenização no valor de R$50 mil. Segundo o Ministério Público Federal, que entrou com a ação, houve por parte da empresa desrespeito ao Estatuto do Idoso, ao não garantir as vagas gratuitas e o desconto de 50%.
Ao analisar o apelo do MPF, o TRF1 disse que o pedido está em sintonia com um dos principais objetivos da Constituição Federal, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Conexão Cidadania mostrou até agora as regras da gratuidade com relação aos ônibus que circulam nas cidades, aos interestaduais e ao metrô. Agora, e no setor aéreo? O idoso lá também tem direito de viajar de graça? Ainda não, mas existe um projeto de lei que trata disso. O projeto de lei existe sim, está no Senado desde 2011, mas até agora não saiu do papel. A proposta é incluir no artigo 40 do Estatuto do Idoso a gratuidade do transporte aéreo para pessoas com mais de 60 anos. As companhias aéreas teriam de reservar nas viagens interestaduais 2 vagas a serem preenchidas por idoso de baixa renda. Caso já tenham sido concedidos, conferir desconto de 50% no valor da passagem. Vale ressaltar que hoje o idoso beneficiado com passagens de ônibus é obrigado a pagar taxas de pedágio ou do terminal de embarque em uso. Sobre o projeto, eu acho que deve ser gratuito, sem nenhum condicionante. Porque é gratuito, mas tem que ser isso aqui, tem que provar que ganha isso ou aquilo. Sou favorável do projeto desde que seja gratuito para quem for maior de 65 anos. Se é 65 anos, é para qualquer tipo de renda. Eu tenho renda mais alta, mas prefiro viajar com desconto e posso viajar mais vezes. E o Conexão Cidadania fica por aqui. Você pode rever este e outros programas na internet. Acesse www.youtube.com/STJ Notícias. E na semana que vem a gente se encontra. Até lá!